Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a configuração do servo Delta em modo PR, o módulo controle de posição. Bom, aqui é a ilustração de um servo Delta e de um driver da Delta. O driver que nós estamos usando é esse daqui, que é um ASDA A2, que é o que permite controle de posição, modo PR. Trabalha com comunicação CAN-Open e também consegue trabalhar com curvas ECAN. Só a nível de comentário. O software para a configuração, para a parametrização do driver que nós vamos usar é o ASDA. A partir do momento que nós carregamos o ASDA Soft, ele já abre a tela para que eu faça o autodetect do servo que eu estou usando. Uma vez que eu fiz a comunicação, ele já coloca em modo online. Aqui na aba de parâmetros, ele fez a leitura de todos os parâmetros desse servo. Ele já havia sido pré-configurado. Eu vou mostrar mais ou menos o que está sendo feito, tá? Antes de nós zerarmos. Aqui, o servo da Delta, ele está configurado para trabalhar em loop de 3 posições com variação de velocidade. Vamos colocar aqui esse aqui é o monitor de parâmetros. Vamos selecionar somente alguns. Aqui não fica muito carregado. Vamos deixar a velocidade em RPM. O feedback do encoder e a posição pré-definida, o comando de posição. Vamos monitorar um parâmetro também, que são aqui. Eu posso definir o seguinte: uma série de parâmetros para serem monitorados nessa variável, como nessa outra. Vamos definir aqui o parâmetro da leitura das chaves de entrada e saída das DIs. É o 39. Vou carregar, vou marcar, carregar e salvar. Salvei. Está fazendo a leitura da posição. Ele fez primeiro um home, agora ele está avançando para posição 10.000, 30.000, 50.000 e retornando. Ele mostra aqui. Aqui na leitura das chavinhas, tá? O que ele está dizendo é o seguinte: está me dando o número 5 de retorno. Significa que eu estou com a chave com a DI 1 e aí de DI 3 posicionado. A DI 1 é o servo on, a maneira como está configurado aqui. A DI 3 é a primeira posição do modo, é o primeiro parâmetro do modo controle de posição. Vamos parar ele aqui. Já havia acertado DI 1 e DI 3. DI 3, controle de primeiro bit, modo de controle de posição interna.
ADI 1, servo on. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos setar o padrão de fábrica e começar da maneira bem simplificada a configuração, os primeiros passos da configuração do modo PR. Para setar a configuração de fábrica, no parâmetro 2.8, vamos definir a variável 10. Vamos diminuir aqui. Só um minuto, para a gente poder ver isso também. Para poder ficar aqui a imagem de lado. Só mudar aqui um pouquinho. Vamos colocarmos 10. Está resetando o driver. Resetou. Agora eu preciso desligar o driver por alguns segundos. Você percebe o seguinte, que ele começa dando um alarme 13. Por que ele começa dando alarme 13? Porque agora, quando nós fizemos a configuração dos parâmetros de fábrica, aqui, fizemos a leitura novamente, e as DIs elas ficam configuradas como ativo em 0. Quando ele está configurado no parâmetro de fábrica, a primeira coisa que vem é o seguinte, tá? Ele vem configurado aqui, o parâmetro 101, para modo controle de posição, mas para o pulso externo, que é o famoso pulso de direção. Vem pré-definido que ele avança no sentido anti-horário, que ele retorna no sentido horário. E ele coloca como default uma relação, tá? Uma razão para a leitura de resolução do driver, na ordem aqui, se eu não me engano, de 100.000 pulsos. Mas nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Então aqui vamos começar primeiro pré-definindo o tipo de controle. Vamos colocar aqui vamos trabalhar no modo PR e eu quero que ele avance no sentido horário e retorne no sentido anti-horário. Gravei. Toda vez que eu faço esse tipo de gravação eu tenho que desligar e ligar novamente o servo drive. Isso é definido aqui. Tá vendo? Estamos mexendo no parâmetro 101. Ele tem aqui a bolinha vermelha que indica o seguinte: válido após religar. Para configurar as DIs, aqui nós temos um assistente de configuração. Está no modo posição, mas não tem problema, porque nós vamos só setar aqui as DIs. Vamos setar aqui, ó. Ele nos traz, né, nesse assistente, que onde está contato A que vai ser ativo em 1. Ou o que quer dizer ativo em 1? Quer dizer que ele só vai entrar em servo on se a chavinha estiver ligada, certo? Aqui. E aqui ele, quando está em contato B, ele diz que vai estar em servo on quando as chavinhas estão desligadas, que é o que estava acontecendo quando deu um sinal de alarme. Alarme 13, é isso aqui, ó. Alarme 13. Ele estava dizendo que o sensor de limite, tá? Ele estava ativado. Por quê? Porque a chavinha está em 0
mas está ativo, ele está configurado para reconhecer como habilitado em 0, gera aquele erro. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, dá tudo para 1. E aquele no assistente ele já traz isso, tá? Traz desabilitados todas as DIs externas. Porque nesse modelo de servo não temos DIs externas, só temos internas. Vamos configurar a primeira como servo on normal, é o que habilita o driver. A segunda DI nós vamos colocar como comando de trigger, certo? Ou seja, a partir de um pulso nesse pino é que ele vai iniciar o controle das posições. O DI 3 nós vamos colocar como uma primeira posição, mesmo primeira chave de controle de posição, posição command bit 0. DI 4 posição command bit 1. Cadê ele? Bit 1. Vou colocar 3 chaves para controle de posição. Posição command bit 2. Bit 0. Bit 1. Bit 2. Colocar a DI 6 para um comando de stop do motor. 46. Vou colocar para que ele pare no sentido reverso. Aqui fica como emergência stop mesmo. Certo? Vamos primeiro voltar aqui, falar um pouquinho sobre o controle de posição. Aqui estamos no manual do próprio driver, tá? No capítulo 6, onde ele mostra a estrutura do controle de posição. Quando você está trabalhando com pulso com controle de posição, você tem as opções de comando de posição interna ou de entrada por pulso direção. E aqui ele mostra o gráfico do que é feito. Se você estiver trabalhando com pulso modo PT, que é pulso de entrada, ele vai simplesmente verificar aqui a forma do pulso. Podemos até mostrar aqui. Certo? Se é a fase, se ele vai girar, se a fase se o motor vai trabalhar no sentido horário e anti-horário. Aqui, pulso de direção e os outros parâmetros. Quando nós formos falar de pulso PT, nós vamos detalhar esse gráfico aqui. Então, né? Vai passar pelo contador de pulso e vai direto para a relação. Então vamos falar sobre isso. Quando ele está trabalhando no modo controle de posição, você tem a posição, o comando de posição, aonde ele vai parar, a aceleração e a desaceleração da rampa de subida e rampa de subida, de aceleração e desaceleração. Se ele vai aguardar um tempo ou não entre um comando e outro, e a velocidade no qual ele vai realizar esse comando de posicionamento. Depois isso se une tanto para o modo controle de posição como para o pulso de entrada. Vamos passar aqui por uma razão onde é definida a resolução do eixo, quantos pulsos ele vai dar para dar uma volta. Passa por um filtro de curva S. Isso aí o que eu vou mostrar um pouco na frente, tá? Esse aqui é o seguinte: a aceleração e a desaceleração, elas trabalham com rampa, mas você pode suavizar essa rampa definindo um parâmetro, se eu não me engano, 1.36, que está definido aqui, que vai transformar essa rampa numa curva parecida com S.
Aqui, quando ele vem para cá, ele só é a pré-configuração de qual tipo que ele vai estar, qual forma de que ele vai estar trabalhando. No caso seria o modo PT ou modo PR. E aqui ele passa por filtros de ganho, filtros de supressão de ruído em baixa frequência, mas aqui é um capítulo à parte. Teremos que ler, é necessário ler o manual para entender exatamente isso daqui. Toda essa parte daqui para cá, ela vai ser configurado no modo default, vai funcionar normalmente. Aqui é aquela questão, tá, da rampa que eu havia falado, tá, que você tem aqui o tempo de subida e o tempo de aceleração, na forma trapezoidal. Quando você define o parâmetro 1.36, ele cria uma pequena curva para suavizar tanto a rampa de aceleração quanto a rampa de desaceleração. Certo? 1.36, ele vem no default em 0. E aqui é a relação entre os pulsos do encoder do driver e os pulsos de entrada. Vou falar isso aqui no outro. Parâmetro 1.44 e 1.45. Aqui. Ele vem predefinido 128 por 10. O que significa isso daqui? A resolução máxima do driver A2 é de 1.280 pulsos. Vou abrir a calculadora aqui. 1.280. O que significa isso? Que para ele dar uma volta, se ele tiver configurado 1 em 1, ele vai precisar de 1.280 pulsos. Nessa relação, nesse cálculo, é feito um quociente, uma razão, para a gente diminuir esse número de pulsos na rampa de entrada. Muita gente, por padrão, coloca aqui a resolução total do servo, 1.280, e aqui e aqui no P45 coloca a definição que você quer. Vamos dizer que eu queira trabalhar com 1.000 pulsos. O que vai acontecer? Isso é uma maneira meio simplificada de visualizar. Toda vez que ele tem esse asterisco aqui, a gente mudou o parâmetro, mas não gravou, tá? Mas não tem problema, vamos gravar depois. O que significa isso? Quando ele faz essa razão, ele pega 1.280, divide por 2.000 e chega num quociente que é 1.280. O que significa isso daqui? Significa, digamos que eu tenha 1.000 pulsos de entrada. Ele vai pegar a quantidade de pulsos de entrada, que é simulando para uma volta, tá? E vai multiplicar por essa razão, vai chegar na resolução total. Ou, também poderia dizer que um pulso de entrada, ele daria 1.280 pulsos, tá? Direto internamente no servo, para posicionar 1/1000 a posição do motor. Mas isso daqui é uma forma bem simplificada, tá? Porque como isso é uma razão, se eu colocar aqui, ó, 1.280 por 1, eu vou ter o mesmo resultado. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente, quando estivermos trabalhando com NoP Builder, ele vai mostrar isso de uma maneira diferente. Então, mas é bom mais ou menos a gente entender como isso funciona, tá? Se eu colocar aqui 1.280 dividido por 1.000, que é o que estava antes, ele vai dar uma razão de 1.280. Se eu colocar 1.280 por 1, evidente, dá a mesma razão, tá?
Isso a gente pode definir aqui no assistente do modo PR. Tá aqui. Nesse assistente de configuração, a gente tem uma série de parâmetros que depois nós vamos detalhar, tá? Mas isso aqui são pré-definições de tempos de aceleração e desaceleração, que são pré-fixados do parâmetro P520 até o P535, do parâmetro P540 ao P555 nós temos pré-configurações de tempos de delay, que isso pode ser modificado se nós quisermos. Isso aqui é todo valor default. E aqui são no parâmetro P560 e o P575 são pré-configurações de velocidades em rotação por minuto, tudo relacionado ao modo PR, tá? Aqui é onde nós temos aquela questão da relação do parâmetro P144 por um P145. Aqui a gente vai colocar aqui 1280 por 1. Quando eu dou o Enter, ele já grava, porque aqui embaixo, ó, não dá pra ver, mas tem um download que fica pré-configurado. Agora a relação que eu tenho no server já é 1280 por 1. Nós já vimos predefinido, se não me engano, tá, avança no sentido horário. Então, rapidamente eu vou falar, tá? Forma de home. Vamos colocar aqui que ele reverte quando eu estiver fazendo um comando de home, o motor vai girando no sentido anti-horário até encontrar a chave de limite NL. Depois vai se posicionar à direita do pulso Z. Depois eu vou falar exatamente sobre isso, tá? Aqui eu estou predefinindo uma velocidade, a velocidade alta de home em 100 RPM e a velocidade baixa em 20 RPM. Quer dizer isso, ele vai voltar o motor a 100 RPM, a partir do momento que ele encontrou a chave de limite, ele vai a 20 RPM procurar o pulso Z, que é o pulso de posição absoluta. No home, eu estou dizendo que ele vai fazer o home e vai parar. Aqui, ó, que eu poderia dizer que ele vai fazer o home e vai parar, eu poderia definir que a partir do home ele mudasse para qualquer posição daquelas 64 pré-estabelecidas. Deixa eu mostrar essa questão das 64 posições. O modo PR ele é bem complexo, porque ele é bem grande, tá? Então um vídeo só não vai dar para falar de tudo. Isso aqui é mais ou menos só para a gente ter uma ideia como ele funciona. Tá vendo aqui, ó? Ele tem uma tabela onde você tem posição 0, 0, 1 e 2 foi a que nós predefinimos, mas ele aceita a posição posições predefinidas pelo parâmetro 0 até o parâmetro 5, que combinando em binário, tá, ele vai ter armazenado até 64 posições que são predefinidas, essas posições do parâmetro P6-00 até o P7-27. Certo? Ou seja, aqui no caso ele vai fazer o comando de home e vai parar. Ou seja, ele vai procurar a definição do ponto zero. Eu estou definindo o tempo de aceleração, tá, em 200 milissegundos. E o tempo de desaceleração também em 200 milissegundos, que é o que a gente tinha visto nessa tabela aqui. Estou definindo que ele vai fazer o home, ele não vai guardar nada, tá vendo? Depois que ele fizer o home, ele não já vai gerar nenhum tipo de delay. Até porque também ele vai ficar parado, não vai adiantar nada. E que a posição de home, ela vai ficar em 0. Se eu colocasse aqui um valor 1000, ele faria um offset. Ele encontraria o home, mas ele posicionaria o motor na posição 1000. Essa posição 1000 já é depois que ele passa pelo quociente, tá?
que é aquela divisão a de 1280 por 1, então ele já vai estar trabalhando com a definição que nós colocamos de 1000 pulsos por volta. Vou ver essa aqui também. Então vamos definir aqui, para chegar naquele mesmo vídeo, o PR0. PR0 é muito mais fácil trabalhar nesse assistente, tá? Aqui ele diz que cada posição que eu posso definir uma velocidade constante, um posicionamento simples, ele para, um posicionamento que ele realiza e passa para um próximo posicionamento. No caso ele vai do 1 para o 2. Configurei isso para ser feito dessa maneira. Diz que ele vai ter uma posição absoluta, ou seja, a posição que ele vai ter vai ser baseado a partir do zero que ele encontrou, que é o ponto Z. E eu vou querer que ele pare na posição 10.000. 10.000 significa que ele vai fazer o que? Ele vai dar 10 voltas e eu quero que ele pare depois que ele encontrar isso, que ele fizer esse comando, 1 segundo, 1000 milissegundos. E eu quero que ele realize esse movimento em 1000 RPMs. Então aqui ficou definido aceleração em 200 milissegundos, desaceleração em 200 milissegundos, velocidade para realizar o comando 1000 RPM, e depois que ele realiza o comando, ele aguarda por 1 segundo para realizar o próximo comando. E a posição que ele vai procurar é a posição 10.000. Salvei. Como ele vai para a segunda posição automaticamente, então vai para o PR2. PR2 a mesma coisa. Vamos definir o PR2 então, que ele também vai fazer um posicionamento, que vai fazer o posicionamento, vai passar automaticamente para a próxima posição, que é o PR3. Vamos colocar novamente como absoluto. Vamos pedir para ele fazer isso para mostrar uma variação de velocidade em 500 RPM. Vou colocar um delay também de 1 segundo. Vou pedir para ele para a posição 30.000. 30 voltas em relação ao ponto zero. Como ele vai estar parado já na posição 10.000, ele vai dar mais 20 voltas. Depois nós vamos detalhar tudo isso novamente, falar campo por campo. Aqui é só para a gente dar uma olhadinha como é o funcionamento da maneira geral. Tem muita coisa para falar aqui. Então, já que ele vai automaticamente para a próxima posição, vamos então para o PR3. No PR3, vamos fazer a mesma coisa, certo? Aqui, posição absoluta, aceleração, tá? Vamos definir isso daqui, essa velocidade em 800 RPM. Vamos pedir para ele aguardar 1 segundo também. Esse 1 segundo que eu estou colocando é só para a gente, na hora que estiver visualizando, poder definir a mudança de movimento, tá? Vamos pedir para ele para a posição 50.000. Isso não faltou nada, tá? Velocidade, delay, posição, gravou. Certo. Como ele está automático, ele vai para o PR4. O PR4 vamos fazer o seguinte: vamos fazer um jump, ele vai saltar novamente. Ele vai esperar, não precisa nem esperar 1 segundo, já está esperando, ele vai saltar novamente para a posição PR1, porque senão ele vai voltar para a posição de home. Eu coloquei para o PR1 não que tivesse algum problema de voltar para a posição de home, mas ele vai voltar na velocidade pré-definida, né, um parâmetro que a gente coloca aqui. Como o home, a velocidade são de 100 RPM, ele voltaria se eu colocasse o PR0 aqui muito devagarinho. Por isso
Já no PR1 não, o PR1 está definido para 1000 RPM, então ele vai voltar a 1000 RPM. Certo? Tá. Vamos ver se funcionou. Tá aqui, pedi para fazer a leitura novamente, para ver se está tudo certo. Aqui. A gente poderia fazer essa mudança tudo por aqui, tá? Mas aí é mais complicadinho. Tem que saber muito bem o que está fazendo. 1280 por 1. As chaves todas ativas em 1. Tá tudo ok. O monitor já está predefinido. Então tá. Eu defini isso aqui é para mim fazer uma leitura das chaves, então eu vou abrir a calculadora aqui, vou colocar ela aqui em cima. Vamos abrir a câmera. Vamos primeiro pedir para ele fazer uma posição de home. Vamos colocar fazendo a leitura. Deixa eu ver. Está movimentando, encontrou a posição de home e parou aqui em 6. Então não sei porque ele não está lendo. Isso, agora ele está lendo. Agora estamos vendo aqui que ele está posicionado na posição 6 do encoder. Por que o 6? Porque ele se posicionou à direita do eixo Z, foi o que nós predefinimos. E aqui a gente pode ver que a chavinha, a leitura das DIs, ela tem um parâmetro 6. 6, vou colocar aqui no modo programador. 6 significa que ela está com a chave não, vamos mudar isso aqui. Espera aí um pouquinho. Tem que mudar aqui. Nós fazemos a leitura aqui das TIs. Por isso que o número estava estranho. Aqui. Não, aqui não. Lá em cima. 36, 39. Status das DIs. Carrega. Salvo. Agora tá certo. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho decimal. 1. A primeira DI está ativa, que é o servo on. Agora nós vamos pedir para ele posicionar em PR1. Então nós vamos ligar a chavinha DI2, DI3. Mudou para o número 5. DI3. Vou dar um pulso agora, comando trigger, que é o DI2, ele vai dar uma mudança rápida aqui, tá? Para que ele procure a DI1. Para ele procure a posição 0. Posição 0. Foi até 10.000. Foi até 30. Foi até 50. Voltou até 10. Entrou naquele loop que nós tínhamos colocado no início.
Aqui ele faz a leitura. Agora, mesmo que eu mude essa chavinha, ele está em loop, entendeu? A chavinha aqui é para ele procurar colocar o PR1. Está em 1, tá vendo? Só preciso do servo 1 habilitado. Ele vai ficar nessa posição, nesse comando, até eu gerar uma conversão, gerando um pulso de stop motor. Foi onde nós definimos a D6, salvo engano. Deixa eu voltar para 10.000. Certo? Parou. 33, o que é 33 que ele leu? 33, D6, tá ativo o servo on e eu apertei aqui o stop motor. Posso tirar, ele volta para 1, certo? Mas que ele lê simplesmente a mudança do pulso de 0 para 1, pulso de subida. Vou começar novamente. Pedir para ele procurar novamente o PR1 para que ele entre em loop novamente. Começar novamente. Vou mostrar o motor. Então, essa é o básico da parametrização no modo controle de posição, né, que é o modo PR. Mas nós vamos falar muito sobre esse modo ainda, porque ele é a base para um recurso da Delta no ASDA2, que é o modo ECAN, que é um modo de sincronismo fantástico. Complexo também, chegarmos nele, mas temos que começar por aqui. Por esse vídeo é só.